Boa noite, todos e todas. Tá frio ou tá bom? Tá bom, né? Então tá bom. Bem-vindos, bem-vindas. Quem está pela primeira vez aqui? Então, uau! Todo mundo? Quase todo mundo. Muito bem. Esses são os nossos encontros que denominamos espiritualidade cívica. É o nosso 9º encontro. O de hoje é o 9º encontro. E nós temos conversado sobre qual é o aporte da espiritualidade para o nosso engajamento cívico. O que a espiritualidade tem a dizer. E não somente o que a espiritualidade tem a dizer, mas como a espiritualidade norteia o nosso engajamento e a nossa ação cívica. Nossas conversas giram muito mais ao redor, evidentemente, da espiritualidade cristã, a partir da minha própria experiência de espiritualidade. O meu lugar de origem para estar nesse espaço cívico é a minha atividade pastoral. Eu sou pastor evangélico. E acho muito interessante que no Brasil de hoje nós pastores estejamos sendo alguns convocados a contribuir com a ação cívica e outros estão intrometendo-se. Mas o fato é que há muitos pastores hoje falando sobre atividade cívica, engajamento cívico, ação cívica. Isto é, a vida religiosa transbordou os muros dos templos e a igreja não trata mais apenas das questões que lhe são afeitas. Ela agora está se pronunciando sobre a vida dos outros. Então, esse é um momento muito fértil, muito importante, muito interessante para o nosso país. Porque é um resgate de um papel muito importante da igreja, que é contribuir na arena pública com o seu aporte, a partir das suas convicções, das suas crenças, mas contribuir é diferente de impor. Contribuir é diferente de estabelecer a regra, normatizar, é contribuir. Então, eu me aproximo desse lugar, o cívico, com essa perspectiva de oferecer as referências da espiritualidade cristã como vozes que podem subsidiar, orientar, nortear a nossa ação pública. Hoje, o tema que me interpela, que me move, é ganhar o mundo sem perder a alma. Foi assim que esse encontro foi anunciado, divulgado e convocado. E quando a gente ouve essa expressão bíblica de Jesus, ganhar o mundo e perder a alma, a interpretação mais usual é que seria: não adianta nada você ficar rico e morrer e ir para o inferno. Mas acredito que é uma interpretação simplista, simplória e muito distante daquilo que Jesus teria pretendido dizer. Por trás da afirmação perder a alma, me parece que é possível a gente pensar muito mais numa discussão e numa reflexão sobre a própria realização de ser, em vez de destino do ser.
a afirmação perder a alma não é para onde vai a alma, mas o que se torna a alma. Não é para onde vai o ser humano depois da sua morte, mas é o que se torna esse ser humano. Digamos assim, é um ser humano que perdeu a alma ou ganhou a alma. É um ser humano que perdeu a alma ou encontrou a alma. É um ser humano desalmado ou um ser humano almado. Por trás dessa fala de Jesus, ganhar o mundo e perder a alma, eu consigo enxergar uma exortação à nossa experiência humana, ou, se você preferir, à nossa humanização. Em outras palavras, a conversa sobre perder ou não perder a alma seria uma conversa sobre o que nos faz humanos, ou como nós nos humanizamos, ou como nós nos realizamos como seres humanos. Perder a alma significa perder-se como ser humano. É muito interessante, inclusive, que a palavra que Jesus usa para inferno, nas pouquíssimas vezes que ele fala de inferno, é Guiena, ir para o Guiena. E o Guiena era, em Jerusalém, o lixão. O lixão da cidade chamava-se Guiena. E o lixão da cidade, ele queimava, ele era uma fogueira acesa o tempo inteiro. Ele queimava permanentemente e o lixo, os detritos da cidade eram jogados no Guiena, e o Guiena queimava, evidentemente, queimar o lixo, era o que eles faziam. Então, essa figura do inferno como um lugar de fogo, essa figura do inferno com chamas e tal, é do lixão. E aí, eu dou asas à minha imaginação, inclusive exegética, e penso o seguinte, com muito cuidado para a gente não transpor para lá uma expressão daqui, mas é mais ou menos um ser humano que se torna um lixo. Hoje, dizer assim para o fulano, inclusive não é recomendável que você o faça, você é um lixo, é um xingamento. Mas se a gente tratar o ser um lixo não como um adjetivo, mas como substantivo, aquilo que isso aqui é. Não é um xingamento, não é um atributo, é uma constituição, é uma afirmação da constituição do ser e não da qualidade do ser. É mais ou menos dizer o seguinte, isso aqui, em algum momento, vai se tornar inútil, vai se tornar lixo, não vai prestar. O que eu acho que Jesus está dizendo é que perder a alma é tornar-se passível de destinar-se ou ser destinado a alguém. Você se perdeu. Você não se realizou como ser, você não realizou o seu propósito, ou você não realizou o propósito de Deus ao criar você. Você não se tornou humano, você se tornou lixo. Filosoficamente, talvez a gente dissesse, você se nadificou. Você virou nada. Você se dessubstancializou. Você não ganhou consistência. Então, a pergunta que eu estou fazendo é, o que é que nos humaniza? Como é que a gente se realiza como seres humanos? Em todas as tradições de espiritualidade, a resposta para a nossa humanização está necessariamente na vida que é a vida que não é vivida para si. Se nós usássemos as duas figuras, a vida altruísta e a vida egoísta. A vida altruísta é a vida padrão divino, a vida egoísta é a vida padrão demônico. Essas duas figuras arquetípicas da Bíblia,
Deus e o diabo. Deus é a expressão do amor altruísta, dadivoso. O diabo é a expressão egocêntrica, autocentrada e que tudo quer chamar de eu. Deus é o Criador que reparte de si. Deus é doador de vida. Ele não é consumidor de vida. Então, na experiência cristã, e isso a experiência cristã tem em comum com as tradições de espiritualidade, eu arriscaria dizer que não existe uma tradição de espiritualidade que vai dizer que você pode ser feliz vivendo preocupado e preocupada apenas consigo mesmo ou consigo mesma. Não é possível realizar-se como ser humano desenvolvendo uma perspectiva de vida autocentrada, egocêntrica, egoísta. Nós nos humanizamos quando encontramos fora de nós mesmos algo a que devemos nos dedicar, algo a que devemos nos devotar, algo pelo que nós vamos nos sacrificar. Não há experiência humana mais próxima da experiência divina do que este esquecer-se de si. Santo Agostinho dizia isso, que amar é esquecer-se de si. E quando nós olhamos para a nossa experiência humana e nos perguntamos em que momento você foi feliz, eu não gosto da palavra felicidade, mas aqui eu vou usar, em que momento você foi feliz? Você foi feliz e é feliz quando você não está pensando em você. Quando alguma coisa fora de você capturou completamente as suas potências, as suas energias, os seus afetos, você se doou, você se deu, você encontrou algo ou alguém do lado de fora de você, pelo que você está disposto ou disposta, inclusive, a morrer. E essa morte não é tida como um sacrifício, muito pelo contrário, é um gesto de amor, então não é sacrifício, é doação de si. E é tanto doação de si, e é um gesto de amor, que o maior sofrimento consistiria em você permanecer vivo e ver o objeto do seu amor morrer. A experiência do amor divino é morrer pelo objeto do amor. O amor egóico é matar pelo objeto de amor. Por isso que a gente diz, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu te mato. Esse é o amor egóico. Eu quero isso para mim, eu quero isso para o meu prazer, eu quero isso para a minha satisfação, eu quero isso para o meu bem. Inclusive, não é uma pessoa, não é um ser, é um isso, é uma coisa que eu uso. Agora, quando eu digo eu morro por você, é porque eu quero o seu bem, ainda que o seu bem custe a minha vida. Essa é a experiência divina. O Deus que morre na cruz do Calvário está dizendo isso. Eu não mato por amor, eu morro. Essa é a referência da experiência humana mais próxima do divino, que é ter fora de si algo ou alguém a que devotar-se. Existem objetos intermediários de amor. E estes objetos intermediários, ou não perfeitos, ou não plenos, ou talvez eu diria isso, esses objetos que são imperfeitos, ainda eles trazem um senso provisório de realização. As ideologias, as grandes causas, o partido, o time de futebol, seja lá o que for, é alguma coisa do lado de fora, que eu não estou vivendo para mim, eu estou me devotando àquilo, ou a alguém, ou a algo. Essas experiências são de
de transcendência. Eu saio de mim. E quando eu saio de mim, eu esqueço de mim por causa do que está fora de mim. Essa é uma experiência de transcendência. Leonardo Boff vai dizer que existe a experiência de transcendência e a pseudo-transcendência. A experiência de transcendência é aquela quando eu vou embora de mim e volto para mim mais qualificado para enfrentar e encarar o mundo onde eu estou. A pseudo-transcendência é aquela onde eu saio de mim e volto para mim menos qualificado para enfrentar o mundo onde eu estou e a minha realidade. A pseudo-transcendência é uma experiência de fuga. A transcendência é uma experiência de encontro. O fato é que, com todas as variáveis e com todo o degradê que se discute nisso, é comum nas experiências nas tradições de espiritualidade que a nossa humanização, o sentido da nossa vida humana, não está em nós mesmos. Aquela pessoa que tem como projeto e propósito de vida a sua autopreservação, o seu próprio sucesso, a sua própria sobrevivência, ela não se humanizou. Ela, digamos assim, entre aspas ou sem aspas, ela ainda está animalizada. Porque ela é movida pelo instinto de si. Então, a primeira resposta é essa. Como é que a gente se humaniza? Quando a gente encontra do lado de fora da gente algo ou alguém a que se dedicar. Bom, o que é esse algo ou esse alguém? A resposta talvez óbvia para aqueles que estão acostumados a pensar dentro dos horizontes da fé cristã, a resposta talvez óbvia seja Deus. Deus é aquilo fora de mim pelo que eu vou viver. Eu vou viver para Deus. Eu vou dedicar a minha vida para Deus. Deus é o objeto fora de mim que pode justificar o meu sacrifício em termos absolutos, porque Deus é o absoluto. Qualquer outro objeto fora de mim que não seja Deus, eu não posso me sacrificar em termos absolutos, porque o que está fora de mim não é absoluto, é relativo, então a minha dedicação só pode ser relativa. Então Deus é o objeto que justifica o meu sacrifício absoluto. Correto? Está acompanhando? Deus. Tá, mas como é que a gente vive para Deus? Como é que a gente dedica a nossa vida para Deus? Como é que a gente vive para Ele? Então, os teólogos e os filósofos começaram a fazer a pergunta: onde está Deus? E essa talvez seja uma das grandes perguntas da experiência humana. Onde está Deus? Deus não é óbvio. Deus é preciso encontrar. Deus é preciso discernir. Deus é preciso perceber. Ou Ele nos encontra, ou Ele se revela a nós, ou nós o encontramos, ou acreditamos que o encontramos, mas Ele não é óbvio. Óbvio é o papai e a mamãe. A gente já nasce sabendo que tem papai e mamãe, e sabe quem é papai, sabe quem é mamãe, é óbvio. Agora, Deus não é óbvio. Deus a gente precisa encontrar. Onde Ele está? Como se manifesta? Dentro da tradição cristã, Deus está onde? Se eu pedisse para você apontar onde está Deus, você apontaria para onde? Hã? Qual a primeira coisa que a gente aprende a respeito de Deus? Deus é o papai do céu. Hoje eu falei com a minha netinha, falei para ela, já falou com o papai do céu hoje? Deus é o papai do céu. E isso está claro, porque na tradição judaica, por exemplo, o salmista diz que no céu está o nosso Deus e tudo faz. O Salmo 115, na Bíblia hebraica, o salmista diz assim: as nações nos perguntam, onde está o seu Deus? E nós dizemos, no céu está o nosso Deus e faz tudo que lhe dá prazer, faz tudo que lhe apraz.
Então Deus está no céu. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? É o Pai Nosso que está nos céus. Então onde está Deus? Está no céu. E onde fica o céu? Fica lá em cima. E a gente constrói essa cosmogonia de céu em cima, terra aqui no meio e o inferno embaixo. Né? A nossa imagem da realidade cósmica, sei lá, a nossa cosmogonia é essa. Céu em cima, terra aqui no meio e o inferno embaixo. E onde está Deus? Deus está no céu, Deus está lá em cima. Bom, é verdade que Deus está lá em cima, mas lá em cima é muito longe, né? Lá em cima é muito longe. E a gente tem umas outras questões bíblicas também que vão dizer que Deus está não apenas lá em cima, mas ele habita com o humilde, ele habita com o quebrantado de coração, ele está perto daqueles que o invocam. Então Deus está não apenas lá em cima, mas também está aqui perto. Uma outra maneira como as pessoas, os teólogos, os filósofos responderam onde está Deus, foi quando a gente descobriu que o universo está em expansão. O universo, a gente costuma dizer que tem 4 dimensões, mas as teorias mais avançadas vão dizer que tem 11 dimensões. A teoria das cordas, por exemplo, discute que tem 11 dimensões. Tem cientista que fala que tem 26 dimensões. O universo tem formas de acontecer que são completamente invisíveis aos nossos olhos, são imperceptíveis para nós. E o universo está indo embora, ele está expandindo. Você consegue imaginar, por exemplo, a gente pegar um foguete e sair do planeta Terra e ir embora, atravessando uma galáxia, outra galáxia, e chegar na última estrela, e depois dessa última estrela não tem nada? Ou chegou na parede do universo, o foguete bateu, falou, acabou, o universo acabou aí. Então, essa ideia de um universo em expansão é que quanto mais a gente for, mais ele vai. Essa ideia de um universo em expansão fez obsoleta a construção de em cima, no meio e embaixo. Essa ideia de Deus estar lá em cima o quê? O nosso lá em cima, o japonês, ele aponta lá em cima e a gente aponta lá em cima, Deus entendeu? Então, onde está Deus? Então, os teólogos e os filósofos disseram, não, Deus não está lá em cima, ele está lá fora. Lá fora quer dizer o quê? Que Deus é transcendente, que Deus ele não está contido no mundo das coisas. Deus não é a coisa maior, mais importante, mais poderosa, mais perfeita de todas as coisas, porque se o fosse, ele seria uma das coisas. Mas ele é a fonte de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. É ele que dá existência ao que existe. Por isso que na filosofia e na teologia a gente diz que Deus não existe, Deus é. Porque Deus sempre foi, sempre será. Nós existimos, isto é, porque houve um tempo em que nós não existíamos e passamos a existir. Mas Deus não, Deus é eterno. Então Deus não cabe aqui no mundo das coisas. Então Deus está do lado de fora do mundo das coisas. Então Deus está lá fora, mas lá fora a gente não chega. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o verbo que se fez carne. Então ele veio para dentro do mundo das coisas, ganhou corpo. Então, o Deus que estava lá fora, ele veio aqui para dentro do mundo das coisas. Ele, entre aspas, ele se tornou uma coisa das coisas. Ele se tornou um ser humano como nós. De modo que dizer que Deus está lá fora é verdade, porque, inclusive, Karl Barth, um teólogo, disse que Deus é o totalmente outro, que não há nada que se compare a ele no mundo das coisas, por isso que ele está lá fora. Mas ele veio aqui para dentro, então Deus também está aqui. Uma outra maneira da gente falar onde está Deus é que Deus está dentro da gente.
Santo Agostinho disse que Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Então Deus está dentro da gente. E é verdade porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus está em nós, Deus está dentro de nós. Mas é muito perigoso a gente pensar em Deus dentro de nós, porque daqui a pouco a gente se confunde com Deus. Então a gente acha que a gente é Deus. Então é muito perigoso a gente se relacionar com Deus como se Ele estivesse apenas dentro de nós. Daí é que surge uma compreensão, que eu acho muito extraordinária, de que é verdade que Deus está lá em cima, é verdade que Deus está lá fora, é verdade que Deus está dentro da gente. Mas a verdade maior da fé cristã é que Deus está nas relações de amor. É que Deus não está somente lá em cima, lá fora e dentro da gente. É que Deus está entre nós. No espaço entre nós. Quando nós nos relacionamos em amor, aí Deus está. Isto é, como eu experimento Deus na minha condição humana, como é que eu experimento Deus? Eu não tenho como ir lá em cima, eu não tenho como ir lá fora. E eu mergulhar para dentro de mim mesmo, eu acabo me perdendo nesse labirinto e o mergulho para dentro do próprio, para o si mesmo, é um mergulho egóico, é um mergulho autocentrado, né? E o caminho da espiritualidade é justamente o sair de si. Como é que eu vou fazer o mergulho para dentro de mim? Então, como é que eu experimento Deus? A fé cristã traz uma novidade muito extraordinária. A gente experimenta Deus nas nossas relações de amor. A gente experimenta Deus, e isso o apóstolo João disse de maneira muito clara. Ele disse assim, olha, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, quando nós nos amamos uns aos outros, o amor de Deus se revela a nós. Onde está Deus? Deus está nas relações de amor. E por que isso é importante? Porque na nossa tradição cristã, Deus é uma comunhão perfeita de 3 pessoas. Deus é plural. Deus é uma comunidade. Uma comunidade em unidade. Tanto que são 3 pessoas, mas a gente diz que é um só Deus. Então é uma unidade plural. Esse é o mistério da Santíssima Trindade que ninguém explica. Que quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é 3, perguntou ou disse o Renato Russo, não foi? Então, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é 3. É o mistério da Santíssima Trindade. É uma unidade de 3, uma unidade plural. E quando a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou também uma unidade plural. O que significa algo muito interessante é que você, para mim, não é um outro. Você é eu, do lado de fora de mim. Vou repetir? Você, para mim, não é outro. Você é eu mesmo, do lado de fora de mim. Porque nós somos um. Nós somos uma unidade plural. A humanidade é uma unidade plural. Quando eu olho para um bicho, o bicho é outro. Quando eu olho para Deus, Deus é outro. Mas quando eu olho para você, eu não vejo o outro, eu vejo o meu semelhante, eu vejo o meu igual. Eu vejo a mim mesmo em você. E você vê a si mesmo e a si mesma em mim. Porque nós somos um. Por isso que quando Jesus diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo, ele não está falando sobre o padrão do amor. Ele não está dizendo que eu devo amar você do mesmo jeito que eu me amo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, do mesmo jeito que eu me amo,
eu devo amar você. Então, isto é, o amor que eu tenho por mim seria o padrão do amor que eu devo ter para com você. Bom, mas o meu amor é um amor imperfeito demais, é um amor que, inclusive, me faz capaz de me autodestruir. É um amor egóico, naturalmente egóico. Então, Jesus, quando está falando assim, ame o seu próximo como a si mesmo, ele não está falando sobre o padrão do amor, como se o amor próprio fosse o padrão do amor ao próximo. O que ele está dizendo é dentro da sua tradição, porque Jesus era judeu, ele está falando isso dentro da sua tradição rabínica, o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo porque o seu próximo é você mesmo. Veja no seu próximo você mesmo e ame-o. Porque o seu próximo não é um outro. O seu próximo não é uma realidade estranha a você. É uma realidade que constitui você. Por isso é que a tradição cristã vai dizer que não existe nenhuma experiência humana mais próxima da experiência divina do que a experiência de amor a alguém que não seja o próprio ego. É eu encontrar em você um objeto de amor, mas não um amor possessivo, não um amor de abuso, não um amor de uso. É eu enxergar em você que você, apesar de não ser eu, porque nós somos plurais, nós somos uma unidade. Então, quando nós realizamos o tipo de relacionamento, de relação, em que nos respeitamos como iguais e nos devotamos uns aos outros como iguais, aí nós fazemos a experiência de Deus. Por isso, quando nós nos humanizamos quando encontramos do lado de fora de nós alguém a quem amar. Esse alguém é Deus? É. Mas onde eu experimento? Em você. Por isso é que eu tenho dito, acho que desde o primeiro ou segundo encontro, que o valor é difícil falar desses termos, mas o valor absoluto que deve ser protegido no mundo é a vida humana. E quando eu protejo você, eu não estou protegendo você, eu estou protegendo a mim mesmo, porque nós somos um. E quando a sua dignidade humana é aviltada, não é a sua, é a minha também, porque nós somos um. É isso que o apóstolo Paulo fala, que nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é como se fosse um membro do corpo de Cristo. E quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Porque nós somos uma unidade plural. Então, o valor que deve ser protegido no mundo é a vida humana. A segunda coisa que eu tenho dito é que a vida de todos os seres humanos, e é muito próprio da tradição cristã bíblica, porque há duas tradições cristãs, a bíblica e a histórica. A histórica é como nós conseguimos colocar em prática a bíblica. Mas dentro da tradição cristã bíblica, no corpo de Cristo não existe macho nem fêmea. Não existe distinção de gênero. No corpo de Cristo não existe servo nem livre. Não existe distinção de classe. E no corpo de Cristo não existe judeu nem gentio. Não existe distinção de raça. Nós somos um só. A racialização da humanidade é
é um discurso que interessa a quem? A quem interessa dizer que determinadas raças são menos potentes, menos capazes? A quem interessava dizer que a mulher é um homem mal acabado? Aristóteles falou isso, que a mulher é um homem mal acabado. Interessante, né? Entendeu? Imagina você que é mulher. Quando a gente se distingue, a gente hierarquiza. Então, no corpo de Cristo, todas as vidas humanas são idênticas em peso de valor. Que, com aspas, é difícil usar essas expressões, insisto, é valor absoluto, é valor não diminuível. Não interessa que condição histórica essa vida humana se manifesta. É vida humana. Ela tem a dignidade que não pode ser diminuída. E essa dignidade a coloca em igualdade com todos os outros seres humanos. O rei e o plebeu são seres humanos. Ser rei e ser plebeu são distinções sociais. São construtos de relações que nós desenvolvemos, mas na nossa origem nós não éramos reis e plebeus, nós éramos seres humanos, irmãos e irmãs debaixo do mesmo Pai, filhos da mesma fonte geradora e criadora, o ventre divino. Então eu tenho dito que o valor que deve ser protegido no mundo é o valor da vida humana, ou o que deve ser protegido no mundo é a vida humana. Segundo, a vida de todos os seres humanos. E terceiro, é uma questão muito pessoal e particular, especialmente a vida dos mais vulneráveis. E que circunstancialmente estão impedidos de protegerem-se a si mesmos. Exemplo, a criança. Exemplo, a criança. Exemplo, os idosos. Exemplo, os enfermos. Exemplo, os famintos. Exemplo, os empobrecidos. Porque se nós somos uma unidade plural, se nós somos um, e se a experiência que eu faço de Deus é me encontrando com você e vendo em você uma expressão de mim mesmo, porque você não é você, você é eu do lado de fora de mim, porque nós somos uma unidade plural, eu não posso admitir que você passe fome, porque eu estou passando fome. Então, a experiência de transcendência na fé cristã é um sair de si para encontrar-se com Deus. Mas onde? Lá em cima? Lá fora? Não. Na face do irmão, na face da irmã. Uma das experiências ou das expressões bíblicas mais extraordinárias é a experiência do encontro entre Esaú e Jacó. Quando Jacó e Esaú dizem um ao outro: ver a tua face é como ver a face de Deus. Ver a tua face é como ver a face de Deus. É esse encontro. Né? Eu terminaria com Gabriela Mistral, que me ocorreu agora, mas eu não sei se eu vou conseguir citar direito. Mas o que ela diz é mais ou menos assim. Daqui a pouco a gente vai no Google e descobre o que ela realmente disse. Mas o que ela disse foi mais ou menos assim. Eu saí em busca de Deus e não o encontrei. Eu saí em busca de mim mesma e não me encontrei. Mas eu saí em busca de você. E nós nos encontramos os três. Eu acho que isso é uma síntese da experiência cristã de Deus. Nós nos encontramos a nós mesmos, nos encontramos a Deus quando nós nos encontramos uns com os outros. Nós somos amados por Deus quando nós somos amados por alguém.
nós amamos a Deus quando amamos alguém. E quanto mais dilatado, quanto mais abrangente for a nossa experiência de amor, mais humanizados, mais humanos, a imagem e semelhança de Deus nós seremos. Quanto mais abrangente for a nossa unidade plural, quanto mais plural for a nossa unidade, quanto mais una for a nossa pluralidade, mais humanos a imagem e semelhança de Deus nós seremos. É assim que a espiritualidade cristã nos ajuda a ir para a arena pública, agir com engajamento cívico. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas.